Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da teurgia através dos 72 anjos do Shen Remaforesh, e hoje nós estaremos especificamente falando sobre o anjo Lelahel. Como eu já falei, teurgia é o processo onde você aprende a se conectar com um Deus interno que habita dentro de você. O Shen Remaforesh foi uma prática criada por um rabino, onde ele, através das letras hebraicas, formou o nome dos 72 anjos. E nós iremos estudar hoje o anjo número 6, que é o anjo Lelahel, que é o último anjo do signo de Áries. Como sempre, eu agradeço a Gabriel Costa e Gaio Nicodemos, que são os donos do site, por terem permitido que eu utilize dele para fazer essa explanação. E bora lá! Bem, como eu vim falando para vocês já algumas reuniões, os anjos eles geralmente têm correlações com elementos, signos e também dias da semana. No caso do anjo Lelahel, ele é o último anjo a cuidar do signo de Áries. E o que isso significa? Ele é um anjo que trabalha na energia do elemento fogo. Na magia, o elemento fogo, ele representa o processo de transmutação, ele representa o processo de transformação de algo através do calor. Por exemplo, quando a gente vai queimar uma barra de metal, a gente aquece essa barra de metal e chega um momento onde as ligações dessa barra de metal não aguentam tanto calor e pressão e ela acaba derretendo. Então, o naipe de fogo e todo o seu contexto tem relação com isso, com a transformação da nossa realidade. Se você está triste, se você está desanimado, se o seu caminho está fechado, se você quer alguma coisa e você sente que está muito difícil disso acontecer, se você está desanimado, se você está triste, esses anjos do elemento fogo vão auxiliar. No caso, os anjos de Áries, os anjos de Leão e os anjos de Sagitário, que mais para frente a gente também vai trabalhar. Hoje nós estamos trabalhando o último anjo do signo de Áries e na próxima sexta a gente vai começar o primeiro anjo do signo de Touro. Os anjos do signo de Touro são anjos do elemento terra e eles ajudam a trabalhar, no caso, aspectos financeiros na nossa vida, a como ganhar dinheiro, a como se desenvolver financeiramente, a como se tornar, sei lá, um bom comerciante, a como fazer boas negociações e por aí vai. Então esses anjos eram os anjos geralmente mais evocados no passado, tanto os da terra quanto os da água. Os da terra para ter boas colheitas e bons resultados financeiros e os da água para ter sucesso amoroso. Então, a gente também vai trabalhar cada um deles. Mas Lelahel, então, é o último anjo de Áries e ele está na transição do signo de Áries para o signo de Touro. Então, provavelmente ele vai ser um anjo que, além de trabalhar a energia do elemento fogo no sentido de ter ânimo, de ter confiança, desenvolvimento no sentido de energia interna, ele também vai ser provavelmente o anjo que vai auxiliar no processo de você criar uma estrutura sólida. No caso, você se manter sempre em alto astral, sempre em bom humor. Como eu já falei para vocês, sabe aqueles momentos que a gente está fazendo exercício, e a gente sente o nosso corpo quente, alegre, cheio de entusiasmo, cheio de adrenalina? Então, os anjos do elemento fogo, eles trabalham com essa energia, desse fogo interno, dessa vontade interna. E o símbolo de Lelahel aqui, de certa forma, lembra uma fênix, né? Então mostra aí aquela ideia daquele mito da fênix, que era um pássaro que parecia uma águia, e a águia na antiguidade sempre representou o conhecimento, um olhar aguçado, um símbolo de liderança, e era um pássaro que parecia uma águia, então elemento ar, junto com o elemento fogo, porque as penas dele eram de fogo, e toda vez que ele morria, virava cinzas e renascia. Então, o anjo Lelahel, ele tem uma grande habilidade de ensinar os seus filhos a renascerem em momentos difíceis. Então, se você está numa fase ruim da vida, se você está desanimado, desanimada, se você está triste, se você está achando que a vida não tem mais sabor, que não tem mais motivo para viver, esse anjo aqui ele pode te ajudar muito a se refazer, se reconstruir, se reencontrar,
se você está desanimado, se você não sente vontade para nada, esse anjo também vai auxiliar bastante. E esse daqui é um dos anjos geralmente evocados para desenvolver autoestima, para você se sentir mais bonito e mais bonita fisicamente também. Ele também vai te auxiliar muito a você ter foco para fazer exercícios físicos, para você lapidar a sua força física e também para você ter uma aura mais radiante. Sabe aquela pessoa que chega num local e quando ela começa a falar, todo mundo para prestar atenção, que ela tem um jeito alegre, um jeito alto astral, é aquela pessoa que quando ela falta num local, todo mundo pergunta logo, cadê fulana que não veio hoje? Porque o jeito é expansivo e quente. Então, o anjo Lelahel geralmente é o anjo que protege esse tipo de pessoa. Bora então aqui investigar melhor sobre ele e começar a conhecer melhor. Lelahel é o anjo que traz a luz do entendimento. E o que seria isso? Lembrando que o atributo dele é Deus louvável. Então, esse anjo, ele é um anjo que nos conecta com a fé em Deus e a vontade de louvar a Deus no tipo de agradecer a ele o tempo inteiro pela sua luz. E a luz do entendimento, geralmente é a luz da compreensão. Muitas das vezes a gente passa por momentos na vida onde a gente fica desanimado, onde a gente fica triste, mas a gente fica triste e desanimado porque a gente queria ter respostas, a gente queria ter uma resposta clara. Eu tô sofrendo por isso. Essa situação não se resolve por este motivo. Então o anjo Lelahel, ele é um anjo que vai te ajudar a entender por que você está tendo de sofrer, a entender por que é necessário aquilo e a entender por que você tem que passar por aquilo pela evolução do teu espírito e também a te auxiliar a aprender mais rápido para que você não tenha de ficar sofrendo com essa situação. Lelahel tem a luz do entendimento, então ele vai te ajudar a entender situações confusas, a entender momentos onde você se sente perdido e não sabe por que está tendo de acontecer aquilo. Lelahel permite sonhar com a verdade sobre qualquer assunto desejado. Então ele vai te auxiliar a ter sonhos premonitórios, ou então sonhos sobre as suas vidas passadas e sobre o motivo pelo qual você está tendo de passar por isso agora. Se você está tendo dificuldade financeira, ele vai te mostrar lá no passado o que é que você fez para agora estar sendo privado. Você tem dificuldade amorosa, ele vai te mostrar lá no passado também por que você está sendo privado disso. E ele vai te mostrar através de sonhos, de intuições, de pessoas surgindo no teu caminho te dizendo conselhos, te falando coisas, para que assim essas respostas venham. E aí continua. A alma da pessoa ascende a lugares seguros e amorosos durante a noite. Então ele é um anjo também que te ajuda a te proteger enquanto você está dormindo e te protege provavelmente em projeções astrais, quando você estiver fora do corpo ele vai estar lá te auxiliando e te protegendo. O anjo Lelahel também permite acordar curado, renovado e revigorado. Então, sabe aquela noite que você vai dormir cansado, que você tá às vezes doente, você tá parece que tá piorando, aí do nada você acorda no outro dia novo em folha? Então, esse anjo ele também auxilia nisso, a acordar curado, renovado, revigorado em um corpo e em espírito e mais sábio. Então ele vai limpar por dentro e tirar tudo que tá fazendo você ficar cansado e fazendo você ficar com desânimo, alguma doença ou algo do tipo. E aí continua dizendo o seguinte: Lelahel permite adquirir conhecimento e curar doenças. Então esse anjo também é ótimo para doenças, para curar essas doenças e para te auxiliar a vencer esses momentos difíceis. Afinal, como eu falei, o fogo queima. Então ele pode passar essa energia do fogo para queimar doenças, sei lá, tumores, coisas dentro de você que estão ali te fazendo mal. Esse anjo governa o amor, governa a fama, então ele pode te trazer fama. Ele governa a ciência, as artes e a fortuna, então ele também atrai dinheiro. Seu atributo é Deus louvado, corresponde ao nome Abigá da língua etíope e ao chamado Asen-Tasser, não faço ideia de quem seja. Pessoas nascidas sob sua influência têm atração pelo amor, buscam o renome e estudam ciências e artes. Então são pessoas que geralmente ficam famosas
pelo conhecimento que ele tem, pelo dom artístico que tem, pela habilidade de cantar, de pintar, enfim. A meditação sobre esse nome permite sonhar com a verdade sobre qualquer assunto desejado. Então você pode, antes de dormir, meditar repetindo Leila Hell, Leila Hell, vibrando a sua garganta, mentalizando o nome dele com fogo saindo desse nome, mentalizar a imagem do próprio anjo, tem como você procurar na internet, tem várias imagens de cada um dos anjos, e assim mentalizar a energia dele te cobrindo para que assim você consiga ter os resultados que você deseja. O lado negativo desse anjo governa a ambição, leva os homens a quererem elevar-se acima de seus semelhantes e influencia todos os que buscam adquirir fortunas por meios ilícitos. O salmo de Leilahel é o salmo número 9 que eu vou ler aqui para a gente interpretar. E o melhor dia para evocar Leilahel é hoje, dia de Vênus, dia de sexta-feira. Leilahel vem das junções das letras hebraicas Lamed, Lamed e Ré. Ré, se eu não me engano, é janela. E ele é o anjo responsável por quem tem o signo de Áries no Sol entre 25 graus a 30 graus de Áries. Ele é um anjo da hierarquia dos serafins, dos de língua de fogo, e o daimon oposto a ele é Valefor, que daqui a pouco eu vou explicar. Mas bora lá então ler o Salmo número 9 para tentar entender a forma correta de chamar Lelahel. Afinal, o Salmo é como se fosse o WhatsApp do anjo, é a forma com que você vai evocar a energia dele através dessas palavras aqui, recitando elas. Você lê o Salmo inteiro uma vez, na sua cabeça, prestando atenção no que tem dito nele, e depois você lê em voz alta, chamando pela energia desse anjo, emanando o nome dele na sua mente. Bora lá. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, dá para ver aqui que realmente ele é um anjo associado ao ato de louvar, ao ato de agradecer Deus por ele existir e agradecer a ele por toda a criação e por todo o amor que ele doa a gente. É um momento para agradecer a Deus por ele ser Deus. Porquanto os meus inimigos voltarão atrás, cairão e perecerão diante da tua face. Era muito comum na época as pessoas pedirem proteção aos inimigos e no meio do salmo acabar meio que pedindo realmente o mal da pessoa que estivesse contra eles. Porque na época eles tinham a crença de que se você não fosse associado ao Deus cristão, você era do diabo, então você que se ferre mesmo, como eles tinham a mentalidade na época. Por isso que tem muitos salmos que parecem salmos imprecatórios, que são salmos que meio que estão amaldiçoando alguém. Inclusive tem salmos que são feitos para amaldiçoar pessoas. É um negócio bem doido, né? Geralmente o povo pensa que Bíblia é só coisa boazinha, fica aí. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Então fala aqui sobre como Deus, por ser justo, irá punir os que me fazem mal de forma injusta. Então aqui está pedindo meio que uma vingança contra quem te faz o mal, simplesmente por fazer o mal e não teme as consequências desse mal que está sendo feito. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios. Ímpios eram os impuros, os que não tinham fé em Deus ou que eram pagãos na época, na mentalidade deles. Apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Então, olha aí, tá meio que pedindo para acabar com a vida da pessoa que fez mal contra ele. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastastes as cidades e a sua memória pereceu com elas. Então tá mandando aqui o inimigo se ferrar, o inimigo ir pro fundo do fundo do poço. Então imagine aí que salmo positivo não é esse. Mas como eu falei, o signo de Áries é um signo meio que de guerra, de batalha. Geralmente esses salmos aqui, eles eram salmos entoados antes de você ir para o campo de batalha. Então era matar ou morrer. Você ia com seu escudo, com a sua espada, e você tinha de pedir mesmo a Deus que Deus acabasse com o teu inimigo, que ele matasse teu inimigo. Porque se seu inimigo não morresse, quem ia morrer é você. Então, no momento de vida ou morte, o maluco pede para Deus matar os outros e tudo. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Então está falando aqui como Deus vai ser severo com o inimigo dele.
Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre povos com retidão. Então está dizendo aqui, ó, das faces de Deus. Dizem que Deus tem duas faces, a face do rigor e a face do amor. E que a gente sofre a face do rigor de Deus quando a gente está falhando, quando a gente está errando e quando a gente está fazendo mal. E a gente toma a porrada exatamente para a gente amadurecer. E a face do amor, da misericórdia de Deus, é quando a gente está fazendo por merecer e tendo a postura correta. E aí continua. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre os povos com retidão. Ó Senhor, será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Lembrando, refugiado, refúgio, é um local onde você está protegido, onde você está amparado e resguardado por Deus. Então está falando aqui, ó Deus, eu sei que eu mereço ser protegido e acolhido por você. Me auxilie nisso. Lembrando, de novo, o anjo Elahel é um anjo associado à guerra no sentido de lutar pelo que é certo. Então ele representa uma face de rigor de Deus, uma face de tipo, tiro, porrada e bomba, e para cima e enfrentar mesmo aquele que está no erro. E aí continua: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Então esse salmo de novo fala aqui sobre como Deus protege em específico quem busca por ele. Lembremos que na época ainda tinha assim, um paganismo muito forte. As pessoas ainda cultuavam os deuses pagãos e eles tinham uma visão de novo de que os deuses pagãos eram figuras demoníacas e diabólicas, porque os deuses pagãos pediam oferendas, sacrifícios de carne, de sangue. Então, todo momento aqui que eles falam que Deus vai proteger apenas os corretos e os outros ele tem que castigar, é nesse sentido de meio que ficar falando que está mandando para o inferno quem não acredita na fé. É um olhar e uma forma de agir um pouco firme, mas é o contexto histórico da época. Lembrem de analisar o salmo, de pegar a parte do louvor, a parte da fé e trabalhar ela em você. Porque às vezes na vida a gente acaba sendo mesmo injustiçado, a gente fica meio chateado e estressado mesmo, e é normal às vezes a gente querer devolver isso. Óbvio que a gente não deve tentar deixar esse sentimento nos abarcar, mas basicamente o que esse salmo aqui tenta nos ensinar é: entregue nas mãos de Deus e ele saberá o que vai fazer com esses que estão indo contra você. E aí continua: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Então, de novo, está aqui cantando por Deus e dizendo que ele tem que ser louvado. Pois, quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Então, Deus olhando aqueles que estão em aflição, estão tristes, desanimados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim, olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantastes das portas da morte. Então, mais uma vez aqui, ó Deus, estou em aflição, me ajude, me guarde. Eu tento ser uma pessoa melhor cada dia mais, então me auxilia nesse momento. Para que eu conte todos os seus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Na época, os gentios eram povos pagãos, então por isso que ele está aí falando contra os gentios. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, e lançado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, acepção, nem a excepção dos pobres perecerá perpetuamente. Então, mais uma vez, está aqui atacando quem não tem fé, porque naquela época era comum os cristãos serem perseguidos por serem cristãos. Então, imagine como não era aí. Hoje, o que o pessoal está fazendo de intolerância religiosa com o candomblé, com a umbanda, com espiritualidade, naquela época era com os cristãos. Bem curioso, né? Um dia, quando eles foram lá atacados e espizinhados, estava tudo errado. Agora eles podem atacar todo mundo, né? Doideira.
Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que esqueçam de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a exceção de pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Então, mais uma vez, deixei bem claro o quanto nós, os seres humanos, somos dignos de pena e somos pequenos perante Deus. Óbvio que se você não quiser chamar por esse salmo, por você não ter gostado dele, das palavras dele, você pode fazer uma prece só orando um Pai Nosso, uma Ave Maria, chamando por Lelahel, pensando nas características dele e pedindo auxílio dele, que ele vai vir da mesma forma. Mas lembrando que Lelahel realmente tem um lado meio bélico, meio militar, porque ele é um anjo do signo de Áries, um anjo de Marte, um anjo da força e do vigor, apesar de trabalhar com esse lado do ato de louvar a Deus, por isso que o amor de Deus, por isso que Vênus, que é hoje o melhor dia para chamar ele. E o daimon oposto a Lelahel é Valefor. Bora lá entender quais seriam as características desse daimon para a gente buscar evitar elas em nós. Valefor, destreza e roubos. Então, enquanto Lelahel é um anjo totalmente correto, que quer usar do conhecimento para fazer o bem, para transformar o mundo e para deixar as pessoas cada vez mais dignas, Valefor é um daimon associado a destreza e roubos. Destreza na época era ser enganador. Destro seria ser esperto para enganar os outros. Lembrando que a palavra daimon, lá no grego antigo, representa espírito. A palavra espírito e a palavra daimon são a mesma coisa. Então isso aqui não significa que Valefor é um demônio, mas sim um daimon, um espírito que tem energia contrária à do anjo Lelahel. Valefor é um duque que aparece gritando na forma de um leão com a cabeça de burro. Lembrando, o burro sempre foi associado desde a antiguidade como um animal que aguentava muito peso, um animal que foi feito para o trabalho, que foi feito para ser utilizado meio que como um escravo. Então, aparecer aqui um homem com a cabeça de burro está falando da animalização do ser humano quando ele não evolui, quando ele não amadurece e quando ele não trabalha a ética, a moral e as virtudes nele. E gritando na forma de um leão com cabeça de burro. Leão, porque na antiguidade o leão era um símbolo geralmente associado ao ego, à vaidade humana e de como o nosso ego nos faz muitas vezes nos tornarmos burros perante a sociedade pela nossa vaidade. Valefor é um bom familiar, porém possui hábito de roubar e de instigar pessoas a roubarem. Naquela época, eles tinham a crença de que existiam espíritos familiares que auxiliavam na proteção de uma família. Então, ele é um bom familiar no sentido de que ele ajuda a proteger as pessoas da família, mas ele tem uma tendência a induzir nessas pessoas o hábito de roubar e de fazer coisas ruins. Então, a gente vê aí que ele não é nada de bom familiar. Concede destreza, no caso, esperteza para enganar os outros, ajuda a curar doenças, então ele, nisso daqui ele fazia o bem, entre aspas, e governa 10 legiões de espírito. Na época eles acreditavam que eles tinham muito poder e que eles dominavam espíritos. Uma das manifestações do deus egípcio Sete é a de um humano com cabeça de burro. Sete era o deus egípcio que era como se fosse, entre aspas, o diabo. Era um deus que estava contra o deus Osíris e conta a história que ele era meio que um opositor, que adorava criar conflitos dentro do Antigo Egito. Então associar aqui Sete com Valefor da ideia aqui de qual foi o possível caminho pelo qual esse daimon surgiu nos cultos. Em alguns murais, essa forma de Néter era representada sendo morta por vários outros Néteres, comandados por Osíris. Néteres, se eu não me engano, era um tipo de sacerdote na época, simbolizando a vitória do intelecto e dos instintos. No caso aqui dos Néteres de Osíris.
Na simbologia de Vallefort, porém, a cabeça de asno comanda um corpo de leão, significando a vitória dos instintos sobre a força e a realeza. Então, mostrando aí como um instinto às vezes pode nos fazer ir para o erro. Sendo assim, Vallefort convence a pessoas a roubarem. E lembrando aqui, não é só roubar física, de objetos de valor, é roubar conhecimento, roubar informações, roubar fofocas, enfim, comandando sua psique com seus caracteres trickster. Trickster é tipo enganador, é tipo Loki na mitologia e naqueles filmes. É tipo um espertalhão que finge ser seu amigo e no final tá fazendo mal para você. A necessidade de destreza para os roubos instigado pelo asno se junta à destreza do leão, mostrando aí mais uma vez que nunca vale a pena roubar algo. Se aquela coisa passou a pertencer a você de uma forma errônea, obviamente você é um burro, porque você está impedindo a sua evolução e ainda está cometendo erros, sendo que na maioria das vezes você poderia conseguir de forma honesta tudo isso que você quer. Lembrem-se daquele desenho Dick Vigarista, que ele perdia geralmente todas as provas, não porque ele era um péssimo motorista, mas sim porque ele perdia mais tempo querendo sabotar o carro dos outros do que simplesmente fazer a prova de corrida dele. E aí continua conferindo a ele esse poder. Além disso, Além disso, a cura de doenças relacionadas à leoa Sekhmet se mantém também como outros de seus poderes. Sekhmet era uma deusa egípcia associada à guerra e à proteção do Antigo Egito. Tinha dualidade, ela era a deusa Bastet para proteger das casas e da família, mas quando alguma família era atacada, ou o Egito era atacado, ela se tornava a deusa Sekhmet, que enviava pragas, maldições, doenças, e também ela era a deusa responsável por evocar as tempestades de areia, no caso, a confusão mental e a falta de solidez naquilo que você está construindo. Então, está dizendo aqui que ele ajudava a evitar os ataques dessa deusa. O anjo Lelahel comanda o seu lado negativo, a ambição, a sede de poder sobre os homens e influencia os que buscam obter fortunas por meios ilícitos. Porém, em seu lado positivo, fornece cura a doenças, ambas as características relacionadas a Vallefort. Os ingredientes mágicos associados a Mercúrio e a Terra podem ser oferecidos a Vallefort. Aí vai falar aqui sobre as oferendas para ele, então não vou adentrar muito nisso. Mas basicamente tá a gente aqui relembrando de como é importante a gente se associar ao lado divino desse anjo, para que a gente não se deixe levar pela vontade de cometer o erro, de se enganar e de se tornar alguém espertalhão. Sempre vai ter o caminho da gente fazer a coisa certa, que pode demorar, que pode ser difícil, que pode ser desgastante, mas vai nos edificar e nos transformar em seres cada vez mais evoluídos. E sempre vai ter a pessoa que, entre aspas, na esperteza, vai tentar fazer o mal, vai tentar enganar o outro e vai tentar sair ganhando na situação. Então, tomem cuidado para que vocês não caiam na vibração negativa de Vallefort. Observem se vocês às vezes não querem dar o jeitinho brasileiro, passar na frente de alguém na fila, enfim, porque são nesses pequenos erros, nessas pequenas corrupções que nós vamos chegando a fazer absurdos, porque vamos normalizando o errado. E se associem, se conectem com o anjo Lelahel. Afinal, hoje é dia de Vênus, hoje é sexta-feira e hoje é um bom dia para você chamar esse anjo. O correto é a gente, toda vez que estuda sobre o anjo, mentalizar a energia dele, pedir conselhos a ele, pedir que a sua energia venha para cima de nós e combata a energia do daimon oposto, porque assim a gente vai estar sempre fortalecendo essa conexão com os bons espíritos. E é isso, por hoje é só. A gente estudou o anjo e o daimon. Na próxima sexta a gente passa para o anjo Ashaya, que é o primeiro anjo do signo de Touro e que é um anjo associado à paciência. Ele é um anjo que traz a virtude da paciência para a gente ter paciência até o momento onde a gente vai ter os ganhos financeiros que a gente deseja ter na vida. Ele geralmente atrai fama e atrai dinheiro, e eu vou explicar para vocês como fazer certinho um salmo, etc, para evocar eles, caso vocês queiram melhoras
na vida financeira. De resto é isso, uma excelente noite, um excelente final de semana para vocês e que o sucesso seja a única possibilidade.